Quem aí nunca se pegou pensando sobre como e quando será o seu fim? Eu penso nisso de vez em quando. Parece trágico, não é? Mas é algo natural, considerando que somos seres finitos, capazes de pensar, planejar e filosofar sobre nós mesmos e tudo que está ao nosso redor. Nessa época de final, começo de ano, então, parece que tudo fica mais à flor da pele, né? E a nostalgia e o espírito de renovação parecem tomar conta de nossos pensamentos. E se é tentador pensar sobre o fim da nossa existência, imagine prever o destino de toda a humanidade. Parece muito mais fascinante. E não é à toa que existem inúmeras pesquisas científicas tentando responder essa questão, não apenas para sanar uma curiosidade, mas para levantar possíveis soluções que podem entender nossa passagem por aqui. E é justamente isso que viemos apresentar para vocês no vídeo de hoje. Vamos falar sobre alguns estudos que coletaram dados dos últimos eventos de extinção em massa para antecipar quais serão os riscos que teremos que enfrentar nos próximos anos. Alguns fenômenos só irão nos acometer daqui a milhões de anos, mas existem outros que estão muito mais próximos e com data marcada: novembro de 2026. Atualmente, o que não falta são ameaças que podem nos levar à extinção. Guerras, agravamento nas mudanças climáticas, sem contar os eventos naturais que estão totalmente fora de nosso controle. E tirando aqueles perigos que nós mesmos provocamos, todo o resto é muito mais comum do que podemos imaginar. Se olharmos sob determinada perspectiva, parece que a natureza sempre dá um jeito de se renovar de tempos em tempos. Foi isso que constatou um grupo de pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Com certeza, o incidente com os dinossauros é o mais conhecido por nós, mas nosso planeta já presenciou pelo menos 5 grandes ocorrências como essa. E não é para menos, considerando que nossa casa já tem pelo menos 4,5 bilhões de anos e que a vida perambula por aí há cerca de 3,5 bilhões de anos. A primeira extinção em massa é conhecida como Ordoviciano-Siluriano e aconteceu há 445 milhões de anos, destruindo aproximadamente 85% das espécies que viviam por aqui. Nessa época, os seres ainda estavam concentrados nos oceanos, que foram justamente as áreas mais afetadas. Os cientistas acreditam que houve uma queda brusca das temperaturas, que formou enormes geleiras, diminuindo drasticamente o nível dos mares. Depois disso, as águas passaram por um período de rápido aquecimento, fazendo com que a maioria das espécies não resistisse às flutuações. Outro evento bastante importante, a extinção do Permiano, ocorreu há 250 milhões de anos e erradicou cerca de 95% das espécies que habitavam a Terra, incluindo a maior parte dos vertebrados que já tinham começado a evoluir. As causas deste incidente estão provavelmente relacionadas a alterações na atmosfera, mas não é possível afirmar o que as teria provocado. As principais teorias afirmam que o planeta pode ter sido atingido por um grande asteroide que bloqueou o Sol e encheu o ar de partículas, produzindo chuvas ácidas. E existem aqueles que defendem que uma grande explosão vulcânica pode ter aumentado os níveis de dióxido de carbono, acidificando o ar e os oceanos. Mas o fenômeno mais conhecido por nós, com certeza, foi a extinção em massa do Cretáceo, que aconteceu há 66 milhões de anos. Eliminou cerca de 80% dos seres vivos da Terra, inclusive as espécies de dinossauros não aviários que haviam sobrevivido ao último evento. Esse desastre foi provavelmente causado por um asteroide que atingiu a Terra, no lugar onde hoje fica o México, e que deve ter sido agravado pelo aumento da atividade vulcânica na região onde hoje está a Índia. Isso colaborou para o colapso dos grandes animais que viviam por aqui e que já estavam adaptados ao clima, à vegetação, a uma cadeia alimentar bem definida, e não conseguiram sobreviver às mudanças repentinas. No entanto, essas transformações permitiram a ascensão de um novo grupo de animais que se adaptou muito bem às novas condições e passou a reinar no planeta: os mamíferos. Os mamíferos conseguiram se destacar muito bem, especialmente com sua aptidão para resistir às variações de temperatura, uma das coisas que mais afetou os seres que vieram antes de nós. E foi por isso que os mamíferos conseguiram se espalhar e conquistar basicamente todos os continentes do planeta.
Os mamíferos conseguem regular a temperatura através do sistema circulatório, das glândulas sudoríparas, responsáveis pelo suor, como o próprio nome indica, através da pelagem, do acúmulo de gordura no tecido adiposo e até dos comportamentos, como as espécies que hibernam durante o inverno para se preservar das baixas temperaturas e da escassez de alimentos. O problema é que nós somos melhores em nos aquecer do que nos resfriar. Os animais que vivem em climas muito frios ou que passam por um evento glacial conseguem manter a temperatura corporal com mais facilidade do que aqueles que precisam resfriar seus corpos quando estão em climas muito quentes. E é por isso que a conclusão deste estudo de Bristol é que nós provavelmente seríamos capazes de sobreviver a outra era do gelo, mas certamente teremos dificuldades em suportar as consequências do aquecimento global. E aqui não estamos falando apenas dos efeitos que nós estamos provocando, como a emissão de gases que aumentam o efeito estufa, o desmatamento, a utilização de fontes de energia não renováveis e por aí vai. Estamos falando de algo maior, que será provocado por 3 fatores principais: a deriva dos continentes, o aumento da radiação solar e o aumento das atividades dos vulcões. Acontece que as placas tectônicas que estão se movendo debaixo de nossos pés vão formar um novo grande continente único, a Pangeia Última. Esse nome não necessariamente quer dizer que este será o último ciclo de grandes continentes, mas será provavelmente o último para nós. Nessa época, nosso Sol já estará queimando muito mais hidrogênio, que é o seu combustível, e passará a emitir pelo menos 2,5% mais radiação do que o normal. Além disso, os vulcões estarão muito mais ativos por conta da deriva das placas, o que produzirá mais emissão de CO2, produzindo o efeito já conhecido, o efeito estufa. E tudo isso fará com que a temperatura média da Terra fique em torno de 40 graus a 70, o que não parece ser muito, mas com certeza é, considerando que essa média hoje em dia é de 15 graus. Parece estranho, mas é isso mesmo. A média é muito influenciada pelos extremos. Então esse é um número aproximado, mesmo que sua cidade, por exemplo, nunca tenha alcançado uma temperatura assim, mas fique calmo, tá? Por mais que este seja o prazo final para os seres humanos neste planeta, ele não deve chegar antes de 250 milhões de anos. Até lá será preciso encontrar outra saída. Mas isso não significa que não temos com que nos preocupar, né não? Além dos motivos que já tiram o nosso sono ultimamente, como as guerras, o avanço do aquecimento global que mencionamos, existem outros perigos provocados por nós mesmos, mas não diretamente. Trata-se do crescimento vertiginoso de nossa população. Esse fator já preocupou várias pessoas ao longo da história, sendo que Thomas Malthus, economista e matemático britânico, foi um dos expoentes mais notórios. Malthus desenvolveu a teoria populacional malthusiana, que foi batizada em sua homenagem. Em termos gerais, ela é bastante simples. Quanto mais pessoas existem no mundo, mais pessoas irão existir, pois a taxa de reprodução aumenta exponencialmente conforme o número de humanos também cresce. A questão é que, em determinado momento, o espaço útil do planeta Terra não será capaz de abrigar a todos. E nós também não seremos capazes de produzir comida suficiente para todo mundo, o que provocará um colapso econômico e ambiental que pode levar à extinção de nossa espécie. Apesar de Thomas Malthus ter sido uma das pessoas mais notórias a falar sobre o assunto, ele não executou cálculos precisos para determinar qual seria o limite para o crescimento de nossa população. Isso ficou a cargo de Heinz von Förster e de sua equipe, que criaram a equação do juízo final em 1960. Uma teoria que chegou inclusive a ser publicada na revista Science, um dos periódicos acadêmicos mais respeitados do mundo. De acordo com os cálculos dessas pessoas, o dia em que a população humana chegará a um ponto em que os recursos naturais não serão mais capazes de sustentá-la não está longe de nós. Dia 16 de novembro de 2026. Isso mesmo. Menos de 2 anos. A equação foi baseada em alguns fatores, especialmente as taxas de crescimento populacional até aquele momento e a capacidade humana de criar recursos e renovar aqueles que precisam ser consumidos, especialmente alimentos e combustíveis. Calma. Não é preciso entrar em desespero, tá? Pelo menos não ainda.
Isso porque as taxas de crescimento populacional estão reduzindo em várias regiões do mundo, o que em parte reduz o risco de um colapso imediato. Mas não podemos fechar os olhos e ignorar o problema. De acordo com o Instituto de Pesquisa Global Footprint Network, que mede o nosso consumo de recursos naturais, no primeiro dia de agosto deste ano, nós atingimos o Dia da Sobrecarga, o momento em que a humanidade já teria consumido todos os recursos disponíveis para o ano. Isso significa que seriam necessárias 1,7 terras para sustentar os seres humanos atualmente. No entanto, nós só temos um planeta, o que significa que estes 0,7 restantes nós passamos no crédito, acumulando resíduos, consumindo insumos além do que deveríamos, o que sobrecarrega nosso futuro. Nesse ritmo, está claro que o planeta não será capaz de suportar por tanto tempo, mas isso não significa que nosso fim está tão próximo, tá? Como eu disse, não podemos ser negligentes. E se continuarmos ignorando a forma como vivemos e consumimos nossos recursos, quando percebermos, será tarde demais. Até a próxima.